Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais o acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Snag 11 Fiagro da Suno. E antes de começar, pessoal, é o seguinte, agora eu não sei quanto é que esse vídeo tá saindo, se foi no dia 23, terça-feira. Eu fiz uma live, 23 agora de abril, eu fiz uma live com o Tassiano, eu acho que foi nessa semana, acho que esse vídeo tá saindo nessa semana também. Fiz uma live com o Tassiano, que é o diretor de agro da Suno. Foi um bate-papo de quase uma hora, onde ele respondeu várias perguntas de pessoas que participaram lá. Foi muito bacana, muito bacana. Recomendo muito que vocês assistam. Como vocês sabem, eu gosto muito do Snag, gosto do Otaciano, mas não poupamos perguntas desafiadoras. E uma delas, pessoal, foi feita por um aluno meu, inclusive. Perguntou o seguinte, ele até colocou, né, sem ser agressivo, por que a demora na publicação dos relatórios? O Snag ele sempre teve a questão de publicar relatórios em relatórios com 2 meses de prazo, né? Publicava fevereiro com dezembro, março para janeiro, e aí a resposta do Tassiano foi simples e curta: erro nosso. Não é para ser assim e nós vamos corrigir. E me surpreendeu porque eles publicaram o relatório de fevereiro, agora em abril, no dia 23 de abril, se eu não me engano, e já publicaram. Eles tinham publicado, acho que no dia 22, se eu não me engano, um dia antes da live, e no dia seguinte da live eles publicaram o relatório de março. Então, são 2 relatórios em prazo de 2 dias referentes a fevereiro e março. E até eu agradeci ao Tassiano, ele até brincou, você que manda. Então, pessoal, esse vídeo eu vou fazer a análise dos 2 relatórios, porque senão não tem sentido eu gravar 2 vídeos para isso. Então eu vou passar rápido pelo relatório de fevereiro, porque, embora, assim, eu não vou passar tão rápido, porque as movimentações que foram feitas estão no de fevereiro. Em março não teve nenhuma movimentação, porém o relatório mudou. Então, pessoal, aqui, relatório, número de cotistas, 83 mil, voltou a aumentar, e ele explicou na live por que teve a queda de cotistas. Distribuição de 10 centavos, continuou pagando os 5 centavos, né? Bom, o que teve de movimentação no mês de fevereiro? Eles compraram mais do FDIC Café 11, inclusive, eu não vou explicar sobre isso, pessoal, porque na live a gente teve uma pergunta, qual é o racional do investimento no Café 11, então assistam a live que lá ele explica isso em detalhes, né? Só que dessa vez eles já tinham cotas da mezanino e agora compraram sênior a CDI 4%. Eles até colocam que eles já possuíam 10 milhões CDI 7,5 e agora eles têm 4% do patrimônio no Café 11. Lucro foi acima, né? Gerou acima do distribuído. Isso é importante também. Vamos descer aqui. Aqui eles colocam, pessoal, alguns racionais do porquê que os fiagros, eles até colocam aqui, ó, nessa carta, eles fazem uma comparação entre os 20 maiores fiagros do segmento, mas eles colocam aqui o que vem acontecendo com esses fiagros, os resultados negativos desses fiagros. Primeiro, queda do CDI, por quê? Basicamente todo o CRA é vinculado ao CDI. Pouquíssimos fiagros têm considerável patrimônio em CRA e PCA. Então, com a queda do CDI, obviamente, isso cai. Tem queda nos rendimentos. Queda nos rendimentos, queda da cotação. Situação do agronegócio, que por mais que... isso a gente falou bastante na live, que foi inclusive pergunta que foi feita, qual é a visão, porque a gente tinha um cenário pintado de catástrofe total e a gente está vendo que isso não está acontecendo, porém teve alguns problemas de questão de impactos de clima, de chuva, que de fato isso afetou alguns players, né? E aqui um ponto importante, que uma das frases que mais foi marcante nessa live foi: o agronegócio não é soja. Soja é uma parte do agronegócio. Então tudo se foca na soja. Se a soja tem quebra, é como se o agronegócio acabasse, e a gente está muito longe disso. Eventos de inadimplência, isso eu vou falar mais no relatório de março, que eles fazem um estudo mais aprofundado sobre isso, então eu vou deixar para falar do relatório de março.
Então, pessoal, aqui a parte de variação do preço da cota, eles fizeram essa comparação e eu achei bem interessante essa comparação aqui que eles fizeram, que mostra nitidamente o preço, a diferença do preço de cota do Snag para o restante. E o Snag é um dos poucos fundos que tem negociado até o preço sobre VP perto de 1. A grande maioria dos fundos dos Fiagros ficou descontado a partir do final do ano, e aqui mostra inclusive que o Snag ele é um dos poucos Fiagros, se não o único, que vem negociando muito próximo do valor patrimonial, ou basicamente no valor patrimonial. Isso é muito importante, porque mostra que o fundo é sólido, né? Ele é bem sólido. Aqui a parte de rendimentos em média está bem alinhado com a média dos outros ativos. E aqui eles falam aqui que o nosso objetivo não é ser o fundo que paga mais rendimentos no curto prazo, mas sim entre os Fiagros que alcança maior rentabilidade ao longo da década. E isso está muito bem explicado no relatório de março, a estratégia que o Snag tem, inclusive até uma justificativa para ele não ter nenhum problema na carteira de inadimplência. Então eles falam aqui sobre os CRAs de boa qualidade, né, que eles priorizaram, como o da Boa Safra, da Ruiscoff, da Leitíssimo. É crucial ressaltar que ajustar o retorno em relação ao risco do portfólio, o Snag demonstra um desempenho ainda mais satisfatório. Bom, então o Snag ele sempre teve, inclusive por isso que esse é um dos motivos, inclusive, que eu invisto no Snag, sou cotista do Snag, que é essa questão de preferir ativos mais seguros, tá? Então isso sempre me chamou a atenção no Snag. Aqui eles colocaram o resultado, né, que a gente já falou lá em cima, que foi de 10,7 pagaram 10,5, né, de resultado. Então, aqui o resultado, o que mais? Vamos pegar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Aqui o número de ativos, né? São 254 devedores. Aqui, pessoal, foi até um dos pontos que o Otaciano falou, né, que dá a impressão que só é um CRA, mas na verdade não é um CRA só pulverizado, são de devedores da Boa, que utilizam sementes da Boa Safra. Então são mais de, a gente fala que tem mais de 200 devedores, né? Então eles falam aqui sobre a decisão da gestão de aumentar a posição no Café 11, que é financiar produtores de café, que assim, algumas pessoas citam e reclamam, que falam que é uma ancoragem, que é um fundo da própria casa. Eu sinceramente não vejo problema nenhum. Tá? E aqui eles falam da estrutura, que isso eu já expliquei para vocês no relatório de janeiro, foi em fevereiro que eu expliquei isso, que é como é que funciona o Café 11, inclusive o próprio Otaciano falou isso nessa live, que ele tem 3 cotas, a sênior, a mezanino e a júnior. O Snag ele só tem a sênior e a mezanino, e basicamente se tiver inadimplência, ela é absorvida toda pela júnior. Para quem me acompanha aqui e assiste os vídeos do CRE, o Creditas, funciona da mesma maneira. O Creditas ele tem as cotas sênior e mezanino, e a própria Creditas fica com o júnior, que assimila toda a inadimplência dos fundos. Então aqui dos devedores. Aqui 85% do CRA, ele tem alguns imóveis, tanto é que ele é considerado praticamente um fundo híbrido, né, embora ele tenha muito mais CRA. Aqui a parte de exposição, embora eles não tenham juntado, mas aqui são os dois do Café 11, a parte sênior e a parte mezanino. Aqui o imóvel Primavera, o imóvel da Rural Sorriso e os CRAs do fundo, que é o Leitíssimo, o Ruiscoffs e os pulverizados da Boa Safra. Beleza, pessoal? Então aqui acho que não tem... aqui outro ponto que ele falou na live, eu recomendo muito que vocês assistam, que o Snag 11 é o único Fiagro e também fundo, que, comparado até com o fundo imobiliário de papel, que tem uma auditoria independente dos devedores. E eles contrataram a Serasa. Isso para mim é uma baita de uma demonstração de preocupação com a carteira, demonstrando, eles fazem análise de probabilidade de inadimplência, né? Então, grande parte está concentrada em menos de 0,5%. Então, tem uma pequena parte acima de 15%, que inclusive caiu do mês passado para esse, que é importante. Tem score de risco ESG também, é muito bacana. Não mudou nada para o ano passado. Normalmente eu coloco os valores do mês passado e desse, não mudou nada do mês passado. Então, pessoal, foi isso aqui em fevereiro.
Vamos para março, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E aqui, pessoal, já a primeira novidade, além da rapidez na publicação, mas obviamente oriundo de uma cobrança, eles mudaram o layout do relatório. Agora está um relatório mais cinza com as cores vermelho, né? Março. Então mudou bastante a dinâmica do relatório. Então aqui eles chamam agora de bullet points, né? Continuou distribuindo 10 centavos por cota, aumentou um pouquinho a reserva de lucro, exatamente porque ele gerou um resultado maior esse mês, que foi de 11 centavos, o mês passado tinha 10,7, agora foi 11 centavos. Então o fundo tem o retorno de 30% acima do CDI. Não teve nenhuma movimentação esse mês, nenhuma compra esse mês, foi mais uma questão de mudança mesmo, e vocês vão ver que foi bem bacana a carta. Pessoal, a parte de cenário, eu deixei algumas coisas marcadas aqui, mas a gente já tá meio careca de saber o que aconteceu, então eu vou pular porque a gente tá falando de março, a gente já sabe que teve redução da taxa Selic, então a gente já sabe. Mas agora vamos para a carta do gestor, que acho que foi a coisa mais importante. Eles fizeram um estudo nesse relatório, inclusive foi muito, lendo isso, foi muito, eu acho que estava tão fresco na cabeça do Otaciano que ele falou bastante sobre isso na live, que foi a questão das inadimplências, né, de recuperação judicial que alguns fiagros vêm fazendo. Vocês vêm me acompanhando aí, vejam a quantidade de fiagro que teve o Weaver em CRI e o Snag, nenhum problema. Então eles colocam aqui que o fiagro já acumulou 30 bilhões de ativos sob gestão. Os custos, aí tem os desafios, né, que custo de produção em alta e queda dos preços, que a gente vem vendo, inclusive, acho que foi agora, março ou abril, que foi o primeiro mês desse ano que teve alta no preço, então a gente vem acumulando quedas no preço de commodity, então você tem custo alto e queda no preço da venda, o resultado é problema, né, não tem como você fechar a conta. Então eles colocam aqui, levando alguns players à recuperação judicial. O Snag 11 tem mantido inadimplência zero desde as atividades do fundo. E aqui, pessoal, eles colocam aqui que a análise que eles fazem dos fiagros que enfrentam esse aumento de pedido de recuperação, eles optam por financiamento de curto prazo. É você pegar, por exemplo, CDI com prazo de, CRA com prazo de vencimento curto. E qual que é o grande problema que eles explicam aqui? Eu vou resumir tudo que está aqui. Por quê, pessoal? Qual que é a explicação que a gestão do Snag dá para esse ponto? Quando você faz um empréstimo de CRA com curto prazo, você concorre com o banco, porque os empréstimos de banco, tanto financiados pelo Plano Safra, eles são de curto prazo. O banco não tem financiamento de longo prazo, porque não casa receita com despesa. Desculpa, pessoal, porque quando você tem o financiamento precisa ter recurso vindo de algum lugar. E esse recurso vem normalmente das pessoas que compram, que investem em CDB do banco, de LCI e LCA, e você não tem CDBs e LCIs com prazo muito maiores do que 5 anos. Os grandes prazos de CDB, de LCI e LCA que os bancos fornecem para os investidores investirem nisso são de máximo prazo de 5 anos. Então, o banco ele não pode emprestar um dinheiro muito acima desse prazo, porque senão descasa receita e despesa. Então, se você busca um produtor rural, vai buscar um financiamento de curto prazo, você vai ter CRA de curto prazo que está concorrendo com o banco. E o banco, obviamente, ele vai preferir pegar devedores com score mais alto, com probabilidade de calote menor. E aí, para esse tipo de nicho de CRAs de curto prazo, sobram os produtores com maior chance de inadimplência. E aí foram nesses aí que esses CRAs que pegaram, esses fiagros que têm essa característica de CRA, foram os que mais sofreram com inadimplência. Já o Snag, ele preferiu financiar atividades de longo prazo. Então, por exemplo, eles até colocam aqui que o CRA os CRAs pulverizados da Boa Safra tem 20 anos, o do Leitíssimo 6 anos, que é o mais próximo aqui, mas acima dos 5 anos, o CRA da Ruiz Coffes com 10 anos. Então, esse mercado de CRAs de longo prazo, para financiar o agronegócio mais longo prazo, não tem tanta concorrência com o banco. Então, você consegue pegar
devedores de potencial de pagamento, sem problema de inadimplência. E aí você pega financiamentos, porque algumas características do agro, pessoal, por exemplo, um projeto de irrigação, você não vai ter o break-even menos de 5 anos. Você não vai ter o retorno nesse investimento por volta de 10 anos, de 8 a 10 anos. Armazéns, esse tipo de construção, você não tem um retorno em curto prazo. Então, para esse produtor, é muito melhor ele pegar um financiamento de longo prazo. E é aí que o Snag se diferencia, porque a carteira dele é composta por ativos de longo prazo. E é isso que traz essa questão do Snag não ter problema nenhum de inadimplência, porque ele não concorre com o banco, e ao não concorrer com o banco, ele pega devedores de alta qualidade. Já os fiagros que preferiram adotar a estratégia de pegar CRAs com prazo de vencimento mais curto, pega somente produtores que não conseguiram pegar no banco. E aí sim, algumas pessoas, alguns analistas questionaram isso, que falam que o Fiagro só pega lixo de devedor. E, de fato, alguns são mesmo, não lixo, né, pessoal? Lixo é um pejorativo demais. Mas pegam aqueles com maior probabilidade de calote, porque eles não conseguiram financiamento no banco. Porque o banco vai fazer uma seleção e só vai pegar devedores com alto potencial de pagamento, com garantias. E os devedores mais ruinzinhos, né, eles vão para esses fiagros e vão para esses CRAs de prazo mais curto. Então, por isso até eu gostei muito dessa visão, ficou muito claro agora um dos motivos do porquê que o Snag ele não tem nenhum problema de inadimplência e está longe de ter, e contando também com a questão da Serasa, que eu comentei do relatório passado, que eles têm a Serasa fazendo auditoria mensal nos ativos, mostrando a questão de possibilidade de inadimplência. Bem bacana isso, muito legal. Então eles colocaram a história de rentabilidade dessa vez do Snag com o CDI, rendimento em função do CDI, bem bacana, eles colocaram bastante. E aqui, pessoal, um ponto que eu não deveria falar para vocês assistirem a live, mas eu quero falar aqui. Teve um momento, eu até coloquei isso num dos vídeos, eu tentando explicar o porquê que teve essa queda no número de cotistas. Eu achei que era devido à questão do problema do agro, né? Então muitos cotistas saindo do fundo. Mas sabe o que aconteceu aqui? Foi o que o Tassiano explicou. Nessa virada de mês foi quando teve a emissão do Snag. Então aqui teve, pelo que ele me falou, muitos aluguéis do Snag. Muitas pessoas alugaram as cotas. Como isso é um procedimento de emissão, né? Você vai ter algumas pessoas que fazem a flipagem lá das cotas, né? Querer ganhar, vende a cota, compra a cota na emissão para vender depois. Então há uma queda. Então algumas pessoas alguns cotistas alugaram as cotas do Snag prevendo a queda. E quando você aluga a cota com fumação, ela sai da sua custódia. E aí, quando eles fizeram o levantamento da B3 de cotistas, muitos cotistas que eram cotistas, na verdade, mas as cotas não estavam sob a sua custódia pela locação, saiu, o que deu essa queda de mais de 10 mil cotistas. E aí ele estava até explicando, obviamente tem alguns cotistas que saem, mas não tanto assim. Então ele explicou que foi por causa desse movimento de locação de cotas que ela sai da custódia, e a B3 considera como se você não fosse mais cotista, mas você é cotista ainda. Só que as cotas não estão mais na sua custódia em função da locação. Então foi esse motivo, e aí ele vem aumentando mês a mês, mostrando que de fato foi um problema pontual mesmo. Aqui a parte do patrimônio, né, ele vem a emissão. O Tassiano falou que provavelmente o Snag vem com mais uma emissão esse ano ainda, o que é legal para ele se equiparar com os outros fiagros em termos de patrimônio. Então era isso, pessoal, assim, só mostrando o relatório, não teve nenhuma incorporação esse mês, de nenhuma alocação nova, então eles colocam aqui, ficou bem bacana o relatório, gostei bastante. Agora eles colocam por securitizadora, por setor, gostei muito do relatório, ficou muito mais visual e muito mais informativo. Continua com a questão da Serasa, mudaram as cores um pouquinho aqui, era verde, né, agora tá vermelho e cinza, mais parecido com as cores até da própria Suno. Não teve nenhuma mudança na análise de risco de SG. E aqui os devedores. Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito mais longo, não teve nenhuma mudança, mas é mais para vocês entenderem. Gostei bastante desse relatório e agradecer, né, pelo Tassiano ter sempre parceiro aqui do canal e das mentorias. Ele dá live exclusiva para os mentorados meus também.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.